E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar desse livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um dos livros, eu acredito, mais importantes para o desenho de observação e, consequentemente, para o começo do desenho, para você começar a entender como que as coisas funcionam, ir de frente com alguns preconceitos e algumas imagens pré-concebidas que você tem na cabeça e começar a desconstruir isso tudo, né? Então vamos olhar com calma. Ele é um livro razoavelmente grande, daria para estudar por muitas semanas, muitos meses, mas a gente vai fazer também aquela passagenzinha um pouco mais rápida, entendendo a construção e a estrutura principal do livro. Então o livro segue a seguinte estrutura: tem uma introduçãozinha, depois ele fala da arte de desenhar, relacionando ela com o andar de bicicleta, então a forma de aprender, aquele momento de transição entre não saber e saber, e começar, né, a melhorar cada vez mais. Desconstruir o aprendizado de um passo de cada vez. Aí depois ela entra na parte conceitual do que é o lado direito e o lado esquerdo. Isso é um conceito que já não é mais tão válido em termos de lado direito e esquerdo. A gente sabe já que hoje em dia a gente sabe que usa o cérebro inteiro, não tem essa divisão tão certinha, mas de qualquer forma essa forma de pensar, diferenciar a racionalidade da percepção é bem interessante, e a gente vai falar um pouco mais disso quando chegar nesse capítulo. Depois o processo realmente de fazer essa transição para o lado direito, desenhando nas suas memórias, então pensando a influência do desenho infantil no desenho da vida adulta. Aí você fugir do seu sistema de símbolos, então começar a entender o desenho de bordas e contornos, começar a entender espaços negativos e positivos. Depois, um exemplo de perspectiva, só que do ponto de vista de observação e percepção. A importância do desenho do retrato e como fazer isso do ponto de vista da observação. Pensando luz e sombra. Aí ela entra com um pouquinho da abordagem lógica, um pouquinho da abordagem racional, mas também fala um pouco da leitura perceptiva de valor. Cor. Depois ela passa por uma questão mais filosófica, vamos dizer assim, o lado zen do desenho, né? Você entender o processo meio introspectivo, né? De você entender a si mesmo, você desenhar com o seu artista interior, como ela chama. E aí, por fim, tem uma parte mais de caligrafia e se há uma arte perdida e como é que é. Então vamos passar cada um dos capítulos. O que tiver de interessante eu vou comentando ao longo dos capítulos. Aqui um prefácio que ela contextualiza tudo, quem é ela, como é que funciona. Aí na introdução já tem um ponto bem interessante, que ela divide o desenho nessas cinco habilidades básicas, né? Eu até usei esse conceito no post sobre desenho, vou colocar o link aqui no vídeo, que é a percepção de bordas, espaços, as relações entre ângulos, entre esses espaços e as bordas, percepção de luz e sombra e a percepção do todo, o gestalt. Então você vê que ela põe em camadas, né? Então começar pelas bordas, depois ir para espaço, relações, luz e sombra, e aí depois ainda ela fala do desenho de memória e do desenho de imaginação. Isso é um assunto super complexo, como eu citei mesmo no texto. Acho que vale a pena aprofundar um pouco mais no que eu falei lá. Aí ela fala um pouco da estratégia que ela usa para acessar o lado direito. Então, do ponto de vista conceitual, o que ela tá querendo propor com esse livro. Aí desenhando como andar de bicicleta, ela fala que o desenho é realmente uma técnica que pode ser aprendida, como que isso funciona. Então tem um pouco de teoria em torno do ensino em si e do aprendizado do desenho. O realismo, ela cita um pouco de realismo.
exercícios de um passo de cada vez, então ela fala dos materiais que ela usa, como construir, como começar, fazendo alguns exercícios iniciais para depois você ter uma base comparativa e vários outros exemplos. Esses são alguns exemplos de desenhos de pessoas que fizeram o seminário dela, então dá para ver já o quanto eles melhoraram, né? Eu sei que aqui não está muito fácil de ver, mas no post de desenho lá tem um exemplo bem fácil que vocês encontram procurando por Betty Edwards ou desenhando com o lado direito, vocês encontram esses exemplos no Google facilmente. Aí ela desenvolve um pouquinho mais o desenho como metáfora do artista e vários outros conceitos. E aí ela entra realmente especificamente no lado direito versus esquerdo, né? E ela comenta um pouco mais da questão teórica, que não necessariamente é correta hoje em dia. Eu não sei se nas revisões mais atuais do livro já tem uma discussão sobre o que se fala hoje em dia em termos biológicos, mas a grande questão e importância é entender que existe essa dualidade, né? Existe um lado, uma forma de pensar que é mais racional, mais construtiva, e tem uma forma de pensar que é mais perceptiva, mais intuitiva, mais baseada no que eu estou vendo realmente. E é isso que ela desenvolve bastante nesse capítulo. Aqui tem uma comparação, né? O lado verbal e o não verbal, o lado analítico, o lado sintético, o lado abstrato, o lado analógico, o lado temporal como racional também, o racional e não racional, e assim por diante. Então ela tem vários, lógico e intuitivo, acho que esse é o ponto principal. Ela tem várias descrições, vários elementos e as descrições de cada um para comparar. Vou dar exemplos também. E aí realmente ela entra na parte mais prática do livro, de você experimentar realmente estar no lado direito e usar o lado perceptivo. Ela vai passar uma série de exercícios para isso, são todos muito interessantes, vale a pena fazer. Eu particularmente não gosto muito do uso do grid, que ela manda fazer um gridzinho para você usar como base no desenho. Eu acho que isso gera uma certa muleta, mas já vi resultados fantásticos de pessoas usando e evoluindo muito no desenho. Ela mostra, se você olhar de ponta cabeça, é muito mais fácil você enxergar esses espaços positivos e negativos. Tem esse exemplo clássico que é muito legal de fazer, que é você desenhar de ponta cabeça, olhando mais os shapes, não pensando no que é cada um dos elementos, ver as relações entre eles e ir construindo para você ver como é que fica. Ela fala da comparação dos desenhos dos alunos que fizeram os exercícios que ela propõe. E esse capítulo é isso. Aí depois ela vai voltar para a sua infância, né, e começar a discutir, que é um outro ponto que o Harold Speed também discute no livro dele, os nossos símbolos, como que a gente pensa o desenho, como que a gente traduz, né, aquilo que a gente está vendo para uma série de símbolos que são baseadas no tato, são baseadas no que ensinaram para a gente, são baseadas em várias coisas. E aí ela discute, né, vários desses assuntos, como é que a gente evolui realmente do ponto de vista do desenho, quando que a gente passa a entender o realismo e aí fugir de um pouco do que a gente tinha antes. Então é bem introdutório, assim, né, e conceitual do ponto de vista de quem é você como artista e o que é o artista médio em seu desenvolvimento. Depois ela passa como fugir desses símbolos, e aí ela entra na parte, começando nas bordas. Lembra daquela estrutura dela, as bordas eram o primeiro passo, então ela entra realmente naquela estrutura dela. Ela passa por vários exercícios de contorno também, desenhar a palma da mão, as linhas, sem prestar muita atenção no que você está fazendo. Tem o Kimon Nicolaides também tem um livro bem legal que ele fala também desse desenho, o contour drawing. E aqui ela cita
vários desses exercícios. Desenhando a mão. E mais vários outros exercícios, né? Vou passar um pouco mais rápido, senão esse vídeo também vai ficar muito longo. Ela passa para a leitura de espaços positivos e negativos, outro conceito daquela sequência dela, e um conceito muito importante, se não um dos mais importantes. Você saber ler um espaço e colocar ele no papel vai ser muito importante. Ela passa vários exercícios, né? Desenhando uma cadeira ou um móvel do ponto de vista de espaços. Outros exemplos. Ela passa para a leitura de perspectiva do ponto de vista perceptivo, de observação. Então, relação de ângulos. Aí aqui ela está falando um pouco mais já daquela outra parte da sequência dela, que são as relações entre os espaços, relações entre ângulos, relações entre contornos. Aqui ela usa bastante esse grid dela, porque você dividindo, você consegue ver muito mais fácil as relações do que relação só com a borda do desenho ou com relação a uma reta que você fez já baseado no que você estava vendo. Então tem uma margem de erro muito maior do que você traçar uma vertical e uma horizontal e se basear nisso no desenho que você está fazendo. Esse é mais ou menos o conceito que ela usa por trás daquele artifício. Vários exemplos de outros artistas. O desenho do retrato, ela volta de novo ao exemplo dela. A necessidade de você desenhar um retrato como base de comparação da qualidade do seu desenho. Vários exemplos. Com artistas clássicos também, e não só com trabalhos de alunos. Ela fala um pouquinho da estrutura lógica, de construção da cabeça, aquelas divisões e o tamanho, né, relações de proporção, mas ela fala bastante também da forma perceptiva de desenhar. E aí vários exemplos de artistas. Aí a visão lógica do que é valor, né? Então ela fala um pouco de luz e sombra, fala do uso de valor, mas também fala do ponto de vista bidimensional e perceptivo de como fazer a leitura de valor, massas de valor. Rachuras. E vários exemplos de retratos, né? Aí aqui um pouco de cor, estou falando um pouquinho do conceito do círculo cromático, o uso de cor na pintura, relação de temperatura, mas é super superficial, né? Ela não vai muito na questão, porque também nem é o direcionamento do livro. Mas tem alguns conceitos aí pensando também na parte mais perceptiva da cor, né? E não tanto na lógica. Fala um pouquinho do uso de pastel. E aí por fim aquele capítulo que eu tinha falado, que é um pouco mais filosófico, que ela discute um pouquinho tanto o lado de tudo que ela já falou e como isso afeta o artista, mas também aqueles outros dois pontos que eu tinha falado, né? O skill 6 e 7, como ela chama, que é o desenho de memória e o desenho de imaginação. Aí por fim a questão da caligrafia como arte perdida e toda essa relação de espaços, de contornos que tem dentro da caligrafia, né? É aqui os finalmente do livro, um glossário, bibliografia, uma bibliografia super extensa que ela usou.
o índice. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em outro vídeo. Obrigado, falou.